As pessoas, quando falam, é até engraçado que surgem muitas brincadeiras. Não, Ave Maria, eu tenho medo, né? Muita gente fica com receio da hipnose, mas é uma técnica terapêutica, né? É uma técnica que é muito utilizada por profissionais, claro, e com muita responsabilidade. Pelo menos é assim que tem que ser. A hipnose atualmente está cada vez mais sendo requisitada por profissionais da saúde, como psicólogos, médicos, dentistas, fisioterapeutas, entre tantos outros profissionais que trabalham com terapias alternativas. Na área clínica, essa ferramenta está sendo utilizada para tratamento de muitas demandas emocionais. Hipnose é o tema da nossa entrevista especial deste sábado. A gente vai conversar com o Frei Hélio Silva, né, hipnoterapeuta, concluinte do curso de psicologia, analista corporal e comportamental também. Eu até perguntei antes da entrevista, ele não está aqui falando nessa entrevista como Frei, mas pra gente é difícil, que já conhece como Frei Hélio, para falar de forma diferente. Mas, gente, a gente está falando aqui como hipnoterapeuta, concluinte do curso de psicologia, e é preciso, embora uma coisa até ajude a outra, né, a gente falava um pouco a respeito disso. São coisas separadas, né, Frei Hélio? Muito bom tê-lo aqui, um ótimo dia. E eu vou começar falando justamente sobre isso, né? Como separar uma coisa a outra e como uma coisa ajuda a outra também, né? Como todo o conhecimento espiritual que o senhor tem, como sacerdote, ajuda no trato com o paciente e como também o conhecimento com psicologia também dentro da igreja te ajuda também, como que as profissões... claro que de forma separada uma da outra, acaba contribuindo uma com a outra também. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia, Frei Hélio. Bom dia, Fernando, bom dia a todos aqui que estão em sintonia com este programa, Bom Dia Feira. É um prazer estar aqui, voltar mais uma vez nesta casa, é a nossa casa, é a casa de vocês. É isso aí, Fernando, é muito importante sim, a gente não separar muito, né? Quando você fala hoje de ciência, você também tem que falar de modo muito amplo, né? A psicologia, as formas de terapia, toda forma de ciência hoje precisa também de um olhar da fé, de um olhar da espiritualidade, e a gente precisa um pouco disso. Então as pessoas também nos procuram por conta também desse título de ser frade, né? Isso ajuda Acontece muito, isso, né? Tem paciente que quer se consultar com o senhor pelo fato do senhor ser frade capuchinho. Então quem tem esse sentimento religioso, com certeza procura mais essas pessoas que trabalham com esse viés também religioso. Isso é importante, sim. Pois é, interessante isso. Eu fiz, eu confessava aqui em off, fiz metade do curso de psicologia antes de fazer jornalismo, né? Acabei optando por deixar o curso para cursar o jornalismo, concluir e sigo na minha profissão, mas eu não tenho dúvida de que isso me ajudou de alguma forma, até inconscientemente, né? Eu não faço nada aqui no jornalismo, aqui no microfone, que tenha essa ideia de, não, eu estou fazendo isso aqui com base naquilo que eu aprendi no curso de psicologia, mas acaba sendo também um pouco, né? Então, é como a gente falava, muita gente procura o senhor pelo fato do senhor ser frade capuchinho também, porque vai entender quem é uma pessoa que é muito religiosa e que está enfrentando algum tipo de problema na vida, que está precisando colocar a cabeça no lugar de alguma forma. A psicologia é essencial na vida das pessoas hoje e acaba indo por esse lado também. Não, ele vai me entender um pouco mais, né? Com certeza. Ele vai entender um pouco mais. A psicologia está em tudo. Você não pode, qualquer curso que você faça hoje, você tem que entender de psicologia. Para entender a pessoa, para entender o ser humano, você precisa entender de psicologia. E entender aqui não precisa ser a parte técnica, né? Você não precisa estudar um curso de psicologia, mas entender o outro, estar ali diante de uma outra pessoa, de uma alma humana, você tem que, como diz Jung, ser simplesmente uma outra alma humana. Pois é. Agora, e a hipnose, Frei Hélio? Como é que isso surgiu na vida do senhor? Como é que o senhor se interessou por estudar a hipnose? Qual foi o pontapé inicial? Olha, a hipnose entrou na minha vida quando eu estava fazendo um curso de psicanálise. Eu não sou psicanalista, mas eu fiz uma pós-graduação em psicanálise. Então, teve um curso, um módulo que era de hipnose. Então, eu comecei a me interessar, ficava apaixonado pelos fenômenos que aconteciam, né? Duvidava no início, mas depois eu vi que a coisa funcionava mesmo. Então, comecei a pesquisar, comecei a estudar e comecei fazendo cursos de hipnose. E depois de 6 meses, 10 meses só estudando hipnose,
os professores diziam, vocês querem de fato hipnotizar, vocês querem de fato trabalhar com isso, porque isso é uma ferramenta muito importante na clínica, isso ajuda muito, vocês precisam começar a praticar. E aí, então, eu tive coragem e comecei a praticar. E a minha primeira pessoa a ser hipnotizada foi muito simples. Então, fiz uma hipnose, assim, maravilhosa nesse primeiro momento. E, a partir disso, eu comecei a ganhar muito mais vontade, confiança. E fui fazendo cursos e mais cursos e crescendo nesse ramo da hipnoterapia. E hoje já faço atendimento já há bastante tempo. Bom, e qual é o conceito da hipnose, né? Como é que funciona? O que é que, de fato, a hipnose faz? O que é a hipnose e que técnica é essa, de fato? Bom, olha, a hipnose é um estado natural da pessoa. Uhum. Às vezes as pessoas têm medo da hipnose, mas tudo hoje na gente é hipnose. A gente, até conversando com uma outra pessoa, a gente pode estar sendo hipnotizado ou hipnotizando a pessoa. Porque é um estado de foco e concentração. Então, você está dirigindo o seu carro, você já passou por essa experiência, e você passa em vários locais sem ter tido consciência daquilo ali. Porque você estava automático. No automático, você estava hipnotizado. Então, a hipnose é isso. Agora, tem um estado também de hipnose que ele é induzido. É induzido por uma outra pessoa. Então, faz com que a pessoa se concentre, foque num objeto e aí você dá uma sugestão. Essa sugestão, sim, aí ela é muito mais profunda, porque ela vai ultrapassar o fator crítico da pessoa, que é aquela mente racional, né, que muitas vezes fica relutando, e quando ultrapassa esse fator crítico, aí sim você atinge aí as percepções mais profundas, o subconsciente, o inconsciente da pessoa. Aí sim você entra em transe hipnótico. Qualquer pessoa é hipnotizável, Frélio? É porque é algo que muita gente tem medo, né? Tem gente que tem um receio, não, eu não quero aquela coisa. A pessoa precisa se permitir. Como é que é esse processo? Sim. O primeiro passo é você querer ser hipnotizado. Você não precisa acreditar nisso, porque o fenômeno acontece. Mas quando você quer ser hipnotizado, aí você se abre ao processo. Você precisa se colocar de prontidão. Se você não aceitar, você se trava e não funciona. Agora, dizem aí as pesquisas que 95% das pessoas, elas são sim suscetíveis à hipnose. Desses 5%, talvez por conta de algum transtorno mental que não deixa. Mas desses 95% que são suscetíveis, também tem graus, né? Tem pessoas que entram em transe com mais facilidade e tem pessoas que precisam de tempo para entrar em transe. Outros entram em transe rápido e profundo e outros também entram de modo bastante lenta. Mas o importante não é aqui o grau, é o significado que você dá para aquele transe. Tem gente que faz uma pequena experiência e fica encantada com aquela experiência. E aquela pequena experiência transforma a vida daquela pessoa. Então, não é o grau de profundidade do transe que vai dizer. Tem gente que faz regressão e vai para vidas passadas, bem profundo, e vive muito bem. Mas tem gente que não faz nenhuma regressão de idade nem de vidas passadas e consegue fazer uma experiência bacana e transforma a sua vida. E o que é possível a partir desse momento, né, terapeuticamente falando? Claro que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, né, cada objetivo tem a sua peculiaridade, mas o que é possível fazer terapeuticamente falando a partir do momento que a pessoa entrou no transe, a pessoa está ali hipnotizada, como é que essa ferramenta é utilizada dentro da terapia? Veja bem, a primeira questão é a pessoa que procura tem que trazer uma demanda. Eu quero ser hipnotizado porque eu tenho isto aqui para ser tratado. Aí sim, pode ser uma fobia simples, como medo de viajar de avião, medo de animais, uma fobia simples, que é muito fácil. Você pode tratar uma fobia simples até com uma sessão de hipnose. Às vezes as pessoas passam um ano fazendo terapia para tratar uma fobia simples e com uma sessão de hipnose você trata uma fobia. Então, quando ela traz essa demanda, aí você começa fazendo o processo.
primeiro você tem que fazer aí um rapport, você tem que entrar em conformidade com ele para que ele de fato entenda e aceite o processo, ganhe confiança para ser hipnotizado e se coloque ali em disposição para você fazer isso. E aí você começa a fazer o transe, você faz testes, vai fazendo testes, né? Testes simples, testes de colar as mãos, né? Teste de colar os olhos, testes de perder a voz, como a gente faz muito em hipnose de palco. E aí vai aprofundando até chegar o momento que você faz uma regressão, ou não precisa fazer a regressão, a depender do momento você pode usar outras técnicas, e você vai à causa daquele trauma. Se for, por exemplo, uma fobia, você vai à causa daquele trauma e você vai ressignificar. Aí quando você estiver ali acessando o trauma, você está acessando na idade que aconteceu aquele trauma. Pode ser uma criança de 5 anos. Então, o significado que ela dá naquele momento do trauma é muito forte, é muito pesado. Ali você vai trabalhar ressignificando ali com o adulto. Você chama o adulto da mesma pessoa para que ela dê um novo significado para aquilo ali. Então, quando você ressignifica, é como se fosse aqui uma mudança do cognitivo, daquela concepção traumática. Quando ela muda de percepção, aí quando você tira ela de transe, ela está totalmente diferente. Ela fez uma transformação naquilo ali, ela mudou aquela percepção negativa sobre aquele trauma, sobre aquele evento. Nossa, que interessante. É como se a gente estivesse colocando, de fato, acredito que seja isso até, né? Coloca a pessoa para vivenciar novamente, para enxergar de outra forma. Sim. Seria mais ou menos isso. Enxergar. E a depender do trauma, se for um trauma muito sofrido, por exemplo, como um abuso, a gente tem aqui a liberdade, ou melhor, a escolha de você não deixar a pessoa sofrer. Tem hipnoterapeuta que às vezes eles fazem com que as pessoas revivam porque eles acham que isso vai ajudar na terapia. Mas possa ser que o sofrimento seja muito grande e eles não suportem. Então você tem como tirar a pessoa de cena e fazer com que elas fiquem observando o que aconteceu. E você pode ressignificar do mesmo jeito. Eu costumo fazer isso. Se o trauma for muito forte, eu tiro a pessoa de cena, eu não deixo ela reviver o trauma. Porque se for um abuso, por exemplo, é muito pesado e é muito sofrido para a pessoa. E é algo que a pessoa concluiu ali aquela sessão de hipnose, conseguiu fazer essa regressão e, como o senhor falou, até nesses casos mais simples, em que a pessoa, e que com uma sessão isso daí é possível. A pessoa acordou do estado de transe ali, ela já está diferente em relação àquele acontecimento, ela lembra de outra forma, acontece o quê? Sim. A maioria das vezes ela lembra de tudo o que aconteceu. Sim. Em alguns casos ela não lembra, e aí a gente faz o processo. A psicoeducação é muito importante. Nesse momento você vai lembrar todos os passos. Porque tem pessoas que acessam apenas um evento traumático e tem pessoas que acessam 10 eventos. E esses eventos, quanto mais eles vão acontecendo, vão acumulando, né, sintomas naquela pessoa. Então, quando você passa por todos esses eventos, de modo geral, elas não conseguem lembrar disso. Aí você precisa fazer a psicoeducação. Vai contando tudo o que foi acontecendo. Em cada ano, você vai anotando os anos na idade. Se for uma regressão de idade, você vai contando quando aconteceu esse trauma, como foi ressignificado. A gente utiliza a prática, por exemplo, do perdão. Ali, se o trauma envolveu uma terceira pessoa, a gente coloca ali aquela pessoa, né, e de modo imaginativo ali na frente, para ter também a prática do perdão, que é muito importante na terapia. E aí depois desse momento, aí sim, a gente fazendo a psicoeducação, aí ela pode dar uma nova direção ali na vida dela. Claro que no primeiro dia não é tão simples, ela às vezes ainda está naquele estado de choque, a depender do que aconteceu, mas do segundo dia em diante aí ela já começa a voltar ao seu estado normal. O que é mais comum? Qual a demanda mais comum que se chega, Frei Hélio, em relação às pessoas que buscam
esse tipo de terapia? O senhor falou aí até traumas graves, né, de crimes até, como abuso e tudo mais. Mas o que é mais comum? Qual é a demanda que mais chega? Até para a gente ter um retrato da própria sociedade também, embora seja um universo menor, está falando de uma clínica, de um profissional, mas o que é que o senhor percebe que mais tem gerado esse contato no consultório? Hoje o que mais tem trazido as pessoas ao consultório é ansiedade, transtorno de ansiedade, depois depressão e vem comorbidades, né? E também as fobias de modo geral, porque fobias também é ansiedade, né? Está tudo dentro, né, do mesmo pacote. Então, a ansiedade hoje, sobretudo nesse tempo, né, tem crescido bastante e as pessoas têm nos procurado muito com problemas de ansiedade. E também, por conta da ansiedade, o pânico, porque o pânico é uma ansiedade muito mais elevada, uma ansiedade excessiva. Então, também a gente eu tenho feito nesses últimos dias aí, vários tratamentos de pessoas com transtorno do pânico. E cada vez mais isso vem crescendo nesse meio. E acredito até que resolva uma situação até mais a longo prazo, né? Porque você está falando, por exemplo, a própria questão do transtorno do pânico, síndrome do pânico e tudo mais. E tem pessoas que hoje é moda, entre aspas, moda isso, porque as pessoas têm buscado muito esse viés de utilizar medicamentos para tudo, né? Medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para controlar a ansiedade. Eu tenho um síndrome do pânico, preciso tomar esse remédio todos os dias. E a gente nota que muitas vezes, aí já vou lembrar um pouquinho do que eu estudei, ó aparecendo, que trata o sintoma, mas o problema está ali, né? Aí, então a ideia da hipnose é atacar o problema. Sim, verdade. Porque quando você toma o remédio, é justamente por conta daquele momento angustiante que está acontecendo. O pânico, você precisa sim ser medicado. Se você entra em pânico, com certeza a medicação é importante. Agora, a medicação não vai tratar a causa daquilo ali. Você precisa buscar. Inclusive, eles recomendam que você busque uma forma de terapia para você tratar a causa. É a causa ali, é na causa que você deve atacar para que você venha ter uma solução aí a longo prazo. Então, ansiedade, de modo geral, a gente não tem um tratamento para a ansiedade, para curar a ansiedade de modo geral. Porque a ansiedade é também um processo natural, todos nós temos ansiedade. Agora, quando chega a ansiedade patológica, chega ao pânico, aí sim, a gente precisa entender, buscar a causa e muitas vezes, por outras formas de terapia, você leva anos para chegar à causa desse problema. E com a hipnose, com poucas sessões, você encontra a causa, a origem daquele problema, daquele trauma. Bom, a gente vive tempos totalmente diferentes, né, com a pandemia da Covid-19, algo que ninguém esperava passar. A última tem 100 anos, exatamente 100 anos, 1920, né, a da H1N1, que está aí tá circulando aí até hoje, conhecida como gripe espanhola na época. Mas a gente tem um ano já de pandemia também. É diferente, mas é um processo adaptativo pelo qual todo mundo está passando. A gente tem 1 ano e 2 meses, né, da pandemia, pelo menos aqui em Feira de Santana. A pandemia já tem causado estragos psicológicos também, já é uma demanda que não existia antes e que chegou a demanda da pandemia em consultório? Sim, sem dúvida. Tem crescido muito, sobretudo ansiedade. Né? O número de pessoas com ansiedade elevou em mais de 15% nesse tempo de pandemia. Nossa. E isso não só no Brasil. E o Brasil é campeão de pessoas com ansiedade. E também com depressão e com tantos outros problemas emocionais. Há um desgaste muito grande, há um sofrimento psíquico muito grande por conta da pandemia. Essa questão do isolamento, né? O isolamento impositivo, você ficar em casa e não poder conversar, não poder sair, não poder viver a sua vida normal de antes, isso tem causado muita ansiedade. Então, a hipnoterapia também ajuda nesse sentido, para que você, primeiro, entre nesse estado novo, por exemplo,
de consciência, você precisa entender o que está acontecendo e você vai, pela hipnoterapia, fazer uma nova conceituação daquilo que você está vivendo, que muitas vezes você está dando significados muito pesados, muito negativos, né, para essa realidade. A pandemia está aí, a realidade está aí, mas às vezes a gente está aumentando cada vez mais o sofrimento simplesmente por conta de pensamentos disfuncionais. Então a gente ajuda a ressignificar isso. Por conta de crenças disfuncionais, crenças limitadoras. A gente fica muito preso do lado negativo. Então a gente trabalha com a hipnose, com a conceituação cognitiva. A gente também faz com que as pessoas aprendam a auto-hipnose, para elas entrarem nesse estado profundo de relaxamento, de mindfulness, que é esse estado de aqui e agora, e você poder ressignificar esses momentos de dores e sofrimentos que vem acontecendo na vida. E hoje tem um fenômeno também aí muito forte, que é essa questão do luto. As pessoas não estão nem vivendo, né, esse luto da morte dos seus parentes. Pois é, e é uma técnica que exige, acho que acima de tudo, uma responsabilidade muito grande do profissional, né? Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, porque a impressão que me dá, por exemplo, como leigo na hipnose, é de que a pessoa fica de fato muito vulnerável naquele momento ali, né? E é preciso o profissional passar por um processo de responsabilização do que ele vai fazer, né? De realmente entender, de fato, a responsabilidade que tem nas mãos, porque você muda, como o senhor disse aí, o significado que uma pessoa dá a determinada coisa. Isso pode mudar até quase tudo na vida da pessoa, né, Frei? Sim. Existe uma ética, como toda forma de terapia, tem que ter uma ética, né? A gente não pode trabalhar sem esse princípio. Agora, você também... a gente precisa entender também que o terapeuta, ele não é dono da mente da pessoa. Ele não controla a mente da pessoa. A pessoa que está sendo hipnotizada, ela não perde o controle. Ela não perde a consciência. Importante falar. Há uma alteração, sim, é uma alteração de percepção, porém, ela está no controle o tempo todo. Ela não deixa acontecer. Se você der um comando, por exemplo, errado, negativo, que vá de encontro à sua crença, aos seus princípios, a pessoa pode reagir. Ela mesma pode sair do estado de transe, porque ela está o tempo todo consciente ali, ela está dialogando com você. Então a personalidade da pessoa, ela é intocável. É intocável. Claro que depois que você faz uma regressão profunda, se você tiver mal intencionado, você pode fazer, né, porque há possibilidade, sim. Mas por outro lado também tem essa questão da aceitação. Se eu der um comando, por exemplo, a uma mulher para tirar a roupa, se for uma piriguete, desculpa aqui a expressão, ela aceita esse comando, ela tira a roupa. Mas se for uma pessoa, uma senhora, ela jamais vai aceitar isso, porque a crença dela não permite isso. Entende? É importante a gente falar isso, né? Porque talvez isso seja o que gere mais a resistência das pessoas, de quem tem essa resistência. Não, Deus me livre, eu não quero ficar na mão de uma pessoa. Então não é bem assim, né? Não é dessa forma que funciona. Importante a gente estar falando isso. Até porque a gente está falando de uma técnica terapêutica profissional, né? É como... Claro, vou fazer uma comparação muito até... talvez até esdrúxula, mas que ajude a gente a entender. Você vai para uma cirurgia, você está na mão do cirurgião. Né? Você está na mão, você está confiando naquele profissional que ele vai fazer o procedimento correto para que você se cure daquela doença, para que você tenha aquele resultado que você espere, seja resultado estético, seja resultado qualquer que seja. Mas você está ali de alguma forma vulnerável, né? Acreditando de fato no profissionalismo daquela pessoa. É mais ou menos por aí, né? Então é entender mesmo, encontrar um profissional de confiança para poder, até porque confiança talvez aí seja o mais fundamental, né? Com certeza. As pessoas procuram justamente pela referência.
porque não é simples. Hoje existe inclusive o medo da hipnose, como você começou falando disso. Existe ainda um medo, mas as pessoas sabem que a hipnose tem trazido benefícios, resultados bacanas aí, então as pessoas estão procurando cada vez mais, estão perdendo esse medo. Mas é importante frisar que precisa de fato procurar um profissional de referência, conhecer a história da pessoa, porque isso vai contar muito. Inclusive, se não tiver essa confiança, as pessoas nem entram em estado de transe, nem conseguem aceitar a sugestão. Frei Hélio, muito bom tê-lo aqui conosco. Mais uma vez dizer, né? Estou falando, é impossível não chamar de Frei Hélio, mas estou conversando aqui com o hipnoterapeuta, concluinte do curso de psicologia, Hélio Silva, que para a gente nunca vai deixar de ser Frei Hélio pelo contato que já temos, mas muito bom tê-lo aqui conosco. É um assunto que daria programas inteiros, sim, né? Afinal de contas, a gente está falando de algo que as pessoas estudam tanto tempo, se especializam tanto, para a gente conseguir explicar tudo em 20, 30 minutos de conversa, não tem condições, mas é muito instigante mesmo. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui, desejar sucesso aí, né, com a profissão, além sacerdócio, que é quase o sacerdócio também, né, você lidar com o problema das pessoas e ajudar as pessoas, é algo muito bonito e também algo de uma abnegação de si mesmo muito grande. Você deixa um pouco você de lado para poder cuidar do outro. Você, naquele momento, está concentrado no problema da pessoa. Isso é algo que é muito bonito também. Você tratar de pessoas, cuidar de pessoas. Muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de vir falar conosco sobre o assunto. Eu que agradeço aí, né? Mais uma vez, estar aqui nesse programa. E agora falando, né, como terapeuta, como hipnoterapeuta, e estamos aí à disposição se alguém precisar, né, de apoio, né, se alguém tem uma demanda emocional, a hipnoterapia trabalha com qualquer demanda emocional, nós estamos aí, né, disponíveis, é só nos procurar. Valeu, começamos então com o Frei Hélio Silva, hipnoterapeuta, concluinte do curso de psicologia, analista corporal e comportamental, também na manhã deste sábado, dia 15 de maio de 2021.